É todos os elétrons, prótons e nêutrons que estão no plano espiritual. Por isso que tem casa, tem objeto, tem matéria, tem tudo matéria lá. É a matéria igualzinha o que tem aqui, tem lá. É explicado de uma forma muito simples. Eu criei níveis de energia da matéria e ao mesmo tempo eu crio as dimensões espirituais, associo elas. E outra, eu posso criar uma teoria também que isso aqui pode andar para cima. Eu posso ter um aumento nessa frequência F1, ter uma massa mais densa, um elétron mais denso e um próton mais denso. Isso é possível? Quem estuda astrofísica sabe o que é o buraco negro. O que é uma estrela de nêutrons? Objetos supermassivos. Certamente, devido à compressão gravitacional, você tem essa frequência super aumentada e você tem um elétron muito mais denso e um próton muito mais denso do que esse átomo convencional que nós temos. Aí, o Hawking lá pode saber da onde que vem a energia de um buraco negro, que ele não é tão negro assim. Porque ele está achando que a única forma de um buraco negro emitir energia, não emitir energia, seria a onda eletromagnética, mas tem interação quântica. A interação quântica não precisa de sinal. Precisa de radiação. Então vocês estão entendendo o que eu criei aqui com uma jogada muito simples, com equações de ginásio. Eu criei uma forma de explicar a existência do plano espiritual. Como é a matéria no plano espiritual. E em cima das teorias dos grandes físicos. Por isso que tem lógica, os caras não conseguem me derrubar. Porque o problema, até agora, nós estamos falando de um campo que parece um monte de nada. Certo? Mas e a hora que eu colocar junto desse campo a inteligência, a consciência? Você vai ver onde vai parar. Aí que vem a resposta. Nós vamos estar entendendo que existe uma consciência por trás. O elétron o campo é uma consciência. Esse campo ele é uma entidade consciente. E essa entidade consciente cria matéria a partir da sua própria substância, que é o campo. Você está entendendo que, olha, o Einstein define massa, vou falar para ela, massa é a quantidade de inércia de um corpo. Não tem nada a ver com matéria. Quando o Newton faz aquelas experiências dele lá e diz que força é igual a uma certa constante vezes a aceleração, essa foi a dedução do Newton. À medida que ele pegava corpos, a força era diretamente proporcional à aceleração, uma constante. Essa constante aqui, ele não tinha nome nenhum para dar para essa porcaria de constante, ele falava, vou chamar essa porcaria de massa. Mas agora o que é essa massa? O que define essa constante na equação dele? Nem ele sabia. Uma constante aí, característica do corpo. Vou batizar de massa. É a quantidade de inércia, vai. Quanto maior a massa, maior a dificuldade de você movimentar um corpo, tirar ele da condição de inércia e tal. Então ele batizou com quantidade de inércia, mas isso não é uma quantidade louca, gente. Você não tem que definir que isso é matéria. Isso não tem nada com matéria. Isso é uma característica da matéria. Eu postulo, eu escrevo ideias, eu crio uma ideia matemática. Massa é uma ideia matemática. Da mesma forma que eu posso convencer vocês que tempo não existe. Tempo é uma invenção dos físicos. Tempo nunca existiu no universo. Por isso que ninguém pode voltar no passado nem tampouco ir para o futuro. Porque isso é uma bobagem, porque o tempo nunca existiu. O tempo é uma criação dos físicos. Não é uma realidade do universo o tempo. O tempo não é real. Nunca foi real. Isso aí mexe com a cabeça das pessoas, porque todo mundo está acostumado a olhar relógio o dia inteiro. Né? Então existe um grupo de físicos, né, no mundo, que a gente batizou de nova física, que são físicos, que estão tentando trazer para junto da física a teoria da consciência, ou seja, colocar nas equações matemáticas, incorporar nesse modelo a consciência e mostrar como que a consciência interage com essa matéria. Como que a consciência pode interagir com o elétron, com o próton e com o nêutron. Ok? Como que a consciência pode fazer isso? E o que é a consciência? Porque você tem consciência, eu tenho. Nós somos os observadores do universo, né? Na teoria física, todo físico constrói o observador. Ele que define a realidade do universo, é o observador. Quando o observador não está observando o elétron, o que ele é?
Eu só posso observar o elétron através de uma experiência que eu monto no laboratório. Eu digo se ele é partícula ou se ele é onda, naquele momento. Mas e quando o observador não observa? Como é o universo? Qual é a realidade? É onda ou partícula? Aí a física não define. Isso significa o quê? Que o universo agora depende do observador, porque na época clássica do físico clássico, o Newton fazia as coisas, vamos isolar, né? Isolava as partículas e colocava as forças. Ou seja, você não fazia nenhuma importância para aquele experimento, para aquelas teorias que o Newton estava montando. Isola o corpo, põe as forças e dá o resultado. A física quântica acabou isso. Você jamais pode isolar um corpo e separar o observador da experiência. Ele interage com a experiência. Ele participa da experiência e influencia o resultado. Então a realidade mudou. Eu faço parte, eu mudo a realidade. A minha consciência, olhando, muda a realidade. Interage com as partículas. Essa é a mudança de paradigma que a física quântica trouxe em relação à física convencional, clássica. Tá? Muito bem. Então, o que eu vou criar aqui é exatamente uma teoria da consciência agora. Tá? Então, eu vou criar uma teoria para a consciência. Isso ninguém fez ainda. Essas duas teorias são novas que eu fiz. Eu fiz a teoria da consciência e a teoria do múltiplo universo. Tá? Porque eu estava procurando isso. Os físicos convencionais não procuram o plano espiritual. Eu estava procurando equacionar o plano espiritual. Por isso para mim foi mais fácil. É como botar ovo de Colombo. Todo mundo que vê, mas isso aí é fácil. Porque o primeiro fez, né? Teve a ideia de fazer. Né? Então, teve uma experiência feita por uns físicos aí. Jacob. Uns médicos mexicanos. Então, teve uma experiência feita por uns físicos aí. Jacob. Uns médicos mexicanos. Só fizeram uma experiência assim, presta atenção. Eles pegaram um paranormal, um indivíduo, colocaram num laboratório dentro de uma câmara de Faraday. Aqui. Você sabe o que é uma câmara de Faraday? Câmara de Faraday é um isolamento eletromagnético que você faz no ambiente. Ou seja, se você tiver com o celular aqui dentro, você não pode falar lá fora. O sinal não passa, não entra nenhum sinal eletromagnético, nem entra nem sai. É o que a gente faz nas cadeias, aí, preso não usar celular. A gente cria uma gaiola, chama gaiola de Faraday, onde os sinais eletromagnéticos não entram ou não saem. Então, ok? E a 200 km de distância, num outro laboratório, ele coloca 10 indivíduos deitados em macas. 10 pessoas deitadas em macas aqui. Também numa gaiola de Faraday. Por que ele colocou os dois numa gaiola? Porque eles queriam provar que nenhuma interação eletromagnética foi trocada. Ok? Nenhum sinal eletromagnético pode ser trocado entre esses dois ambientes. Perfeito? Aí,